Naquela man cincenta, Susana García acordou como un aperto no peito que parecía o se desfacer desde o funeral de Roberto, seu marido de Cuba ese medio século de vida compartilada. Ja habíanse pasado ese semanas desde a despedida, mas a ausencia de Leainda ecoaba en cada canto da casa, como se as paredes tivesen guardado súa respira e agora a devolvesem en silencio sin modos. O leno azul que ele un día le dera, guardado con tanto cuidado, repousaba sobre a cadeira, Susana o pegou. Automáticamente, como quen segura unha ancora antes de enfrentar unha maré turbulenta. Naquele día, o había costura, nem café demorado, nem a tranquilidade das rotinas simples, había a leitura do testamento, un momento que, para ela, soaba apenas como formalidade, mas que carregaba un peso emocional inmenso. Susana, aos 68 anos, nunca pensou moito en Meranás. Pasou a vida acreditando que o maior legado que podía receber ja estaba vivo nas memorias construídas con Roberto, nos sacrificios que ambos fixeran para dar ao filo Javier unha vida confortável e cheia de oportunidades. NQANTO se arrumaba, prendeu o cabelo con firmeza e vestiu a saia preta que usaba en ocasións serias, combinando como unha blusa clara e simples, engomada como mesmo selo que sempre teve pelo que era dela. Nos solos, había máis cansa o do que expectativa, mas ela tentouse manter ereta, digna. Do lado de fora, o taxi aguardaba como motor ligado, e o barulo distante do terencito da cidade do México parecía zombar de seu luto. No trajeto, Susana pensou en como sería ouvir aquelas palabras frías, ditas por un tabelio QALQER, en como Roberto tería querido que tudo fose simples. Mas dentro dela, sem que percebese aínda, germinaba a primeira fagula de algo que mudaría radicalmente súa vida, a perceb o de que nem sempre o que está escrito en papel corresponde ao que o cora o entende como justo. O cartorio estaba cheio naquela man, con familias espaladas pelas cadeiras de madeira dura, algumas chorando en silencio, outras cochichando en ton conspiratorio, como se a era na fose un campo de batalla prestes a explodir. As paredes brancas refletían a frieza do ambiente e o cheiro de papel envelhecido misturábase ao da tinta fresca de impresora, criando unha atmosfera de burocracia impessoal que esmagaba QALQERMO humana. Susana entrou devagar, segurando a bolsa contra o corpo como se fose un escudo, e sentouse en un dos cantos da sala, tentando manter a compostura. Javier ja estaba lá, vestido como un terno impecável, o cabelo engomado para atrás, e un sorriso contido nos labios, daqueles que escondem ansiedade, mas tamén antecipan vitoria. Ele parecía o estar de luto, parecía estar en unha cerimnia de coroa o QANDO tabelio come ou a leitura, o son das palabras foi como pedras caindo en un poo fundo. Ao filo, o luxuoso pentouse da familia, localizado en unha das áreas máis caras da cidade do México, alén das aplicaes máis chamativas e de fácil liquidez. A cada ítem anunciado, Javier mantina a postura de quen ja esperaba aquele resultado. Para Susana, no entanto, restaba apenas un galco industrial situado en unha zona esquecida da cidade. A frase foi dita sen fase, sen compaixó, como que anuncia a sobra de un banquete. O cora o de Susana encoleu, o era pelo valor el a sequer compreendia QANT o podería valer, mas pelo peso simbólico, depois de unha vida inteira de dedica o receber un galpo era como ser descartada. Pior, aínda foi a rea o inmediata de Javier, que nem esperou o fin da leitura para se inclinar en direo a ela e susurrar con desdén que sería melhor procurar outro lugar para viver. Aquelas palabras foran un golpe directo, un corte teo profundo QANTO QALQER traio. En silencio, Susana guardou a chave que le entregarán, fría e pesada na palma da MO, sem imaginar que aquele peda o de metal seria, na verdade,
o portal para a maior virada de sua vida, o táxi que a levou do cartório até a zona industrial parecia abanar lentamente, como se cada semáforo vermelho fosse un lembrete cruel da humila o que acabara de sofrer. Susana permaneceu en silencio durante todo o trajeto, olando pela janela as ruas da cidade do México, onde pessoas caminaban apresadas, sem imaginar que dentro daquele carro uma mulher de 68 anos tentaba recompor os pedaos da própria dignidade. A chave do galpo estaba firme en sua mão, áspera e fría, como se tivese vida propia e insistise en lembrala de que ainda había algo por descobrir. QAND o motorista anunciou a chegada, ela ergueu os olhos e se deparou con un predio cincento, de paredes manchadas pelo tempo, e un porto de ferro enorme que parecía engolir tudo o que pasaba. No había nada de acolledor ali, o cheiro de graxa, o calor refletido pelo cinco do telado e o silencio pesado do entorno facían o lugar parecer máis un depósito esquecido do que unha era na. Por un instante, Susana pensou en o descer do carro, teve medo de abrir a porta e confirmar que había sido reducida a nada máis do que aquilo, mas unha fora silenciosa, tal vez a mesma que a sustentou durante todos os anos de sacrificio e trabalo, a fez empurrar a porta do taxi e caminar até o porto. Seus pasos ecoaban no CHO de concreto como se fose a única persoa no mundo. Ao segurar o cadeado enferrujado, sentiu o cora o acelerar, e QAND o introduciu a chave. Ela girou con unha facilidade inesperada, como se tivese estado esperando apenas por aquela MO. Naquele momento exacto, o rangido metálico que se seguiu ao abrir do porto soou como unha revela o prestes a ser feita, e Susana, mesmo sen compreender, sabía que estaba prestes a atravesar unha fronteira invisível entre a dor da RGO e o inicio de unha descoberta que mudaría súa vida para sempre. QAND o atravesou a entrada estreita e a porta de ferro se fechou atrás dela. Susana foi envolvida por un silencio denso, quebrado apenas pelo eco distante de seus propios pasos sobre o CHOD. Concreto, o ar do galco era fresco e carregaba un cheiro misto de couro envelhecido, graxa antiga e poeira acumulada, como se o tempo tivese parado ali dentro, en suspenso. A luz que entraba pelas frestas altas do telado riscaba o ambiente con feixes dourados, revelando partículas suspensas que danaban lentamente, como pequenos fantasmas guardies de un segredo. Foi ento que seus solos pousaram en TRS formas cobertas por lonas grosas, alinadas lado a lado, como a imponencia de sentinelas silenciosas. A primeira rea o foi de estranamento o que faría unha viúva humilde, con TRS volumes de o grandes escondidos en un galpo, mas conforme se aproximaba, o cora o aceleraba como se o corpo soubese antes da mente que estaba diante de algo extraordinario. Suas MOs TR mulas agarrarán a borda áspera da primeira lona e, como un puxo excitante, revelou o brilo metálico de un Aston Martin DB5 de 1964, relucindo sob a luz como unha joia esquecida. Un no se formou en súa garganta, e súas pernas ameaarán ceder, porque aquel aviso parecía imposible, deslocada de súa realidade. Reunindo coragem, puxou a segunda lona, e se deparou como un Mercedes 300 SL de 1956, suas portas e masa de gaivota fechadas como asas prestes a se abrir. Por fin, a terceira lona deslizou e mostrou a Ferrari 275 GTB 4 de 1967, en vermelo intenso, teo vivo que parecía pulsar. Susana no entendía nada de mecánica, mas compreendía, naquele instante, unha mensaje indexada por Carlos Commons, escondida a espera dela, no canto do galpo. Sobre un banco de madeira gasto pelo tempo, Susana percebe unha caixa de couro marrón, pequena e ben cuidada, contrastando con o ambiente bruto ao redor. Aproximouse devagar, como quen teme interromper un segredo, e pasou a o pela tampa antes de abrila. O couro aínda guardaba o cheiro característico de coisas antigas,
más preservadas con celo. Dentro, reposaba un envelope amarelado, fechado con cera vermela marcado pe la caligrafia firme e inconfundible de Roberto. A ver que las letras, un arrepio percorre sua espina, era como se apresen dele tivese atravesado o tempo o espa o para encontrala ali, como se me ostere mulas, el quebro o celo desdobro as folas cuidadosamente. As primeiras palabras foram como uma elemina cortando o cora Susana, se bo que está lendo isto, porque o tempo me venceu, o impacto a fez perder o ar por un instante. A cada lina, Roberto revelaba o apenas amor, mas también un plano detalado. Confesaba que había percebido a frieza crescente de Javier, sua obsesso por status e aparências, por isso decidiu proteger a esposa de QALQR eventual ingratido. Explicaba que aqueles carros eran apenas a ponta visible de un patrimonio muito maior, investimentos seguros, imóveis registrados en fideicomiso, e até uma casa en Playa del Carmen já em nome dela. Quis garantir que Boc tivese independencia, dignidade e liberdade, mesmo que fosse esse custas de ocultar iso do noso filo, dicía un trecho, e concluía como uma frase que Susana jamais esqueceria: este é o seu comeo, o seu fim. Ao terminar a leitura, as lágrimas já tinham borrado metade da tinta, mas junto de las crecía en Susana uma sensa o inédita, a de que N.O. estaba desamparada, de que había sido, sim, escolhida para carregar N.O. apenas uma era mas un legado cuidadosamente planejado. Susana permaneceu sentada por longos minutos naquele banco de madeira, como a carta, repousando sobre o colo e as lágrimas ainda escorrendo silenciosas pelo rosto. N.O. era un choro de desespero, mas uma mistura de alivio, saudade e incredulidade. Pela primeira vez desde o funeral, ela sentiu que Roberto ainda estaba ali, guiando seus pasos de forma invisible. A lembrança da cena no cartório, QANDO había sido prácticamente descartada diante de todos, comeou a perder fora diante da revela o que agora aseguraban as CMOs. A ferida da humila o ainda ardia, mas algo novo surgia. No mesmo espao, uma centela de dignidade reacendida, uma fora que ela N.O. reconecia en sí mesma había décadas. O galpo, que atento parecía un castigo, agora se revelaba como o verdadeiro presente N.O. apenas pelo valor dos bens, mas pelo significado do gesto. Roberto había pensado nela, en sua autonomia, en seu futuro, e tinha feito iso de maneira silenciosa, sem precisar de aplausos ou reconhecimento. NQANTO observaba novamente os TRS carros alinados, imponentes como guardias de sua nova fase. Susana compreendeu que N.O. había sido esquecida, había sido protegida, e esa diferena mudaba tudo. A carta, mais do que instrues, era un chamado para que ela deixase de viver sombra da vontade dos outros, principalmente de Javier, e comease a escrever sua propia historia, mesmo que fosse tarde, mesmo que já estivese no outono da vida. Dentro da mesma caixa de couro, ao lado da carta, Susana encontrou uma pila organizada de envelopes menores, cada un con nomes e números de telefone cuidadosamente escritos por Roberto. Eran contatos de confianal, un advogado, un consultor financeiro, un corretor e até un jardineiro de Playa del Carmen, como se cada aspecto da nova vida dela tivese sido previsto como antecedencia. A preciso daquele planejamento a impresionou profundamente. N.O. era apenas un gesto de amor, mas uma obra de estrategia, como se Roberto tivese montado un tabuleiro de xadrez no cual ela fose a raina protegida até o último movimento. O primeiro envelope trazia o nome de Carlos, o consultor financeiro, acompañado de instrues claras para ligar assim que possível. Había tamén documentos con registros dos carros, certificados de autenticidade e até copias de contratos de fideicomiso. Susana pasou os dedos sobre cada papel como uma reverencia silenciosa,
como quem toca reliquias sagradas. Eneo entendía muito de finanças, mas podía sentir que ali estaba a chave de un futuro que até então parecía impossível. O mais impressionante era a sensa o de que tudo fora feito para que ela Eneo se sentisse perdida. Roberto había deixado un mapa completo, paso a paso, como se soubesse que a ausencia dele poderia paralisá-la e, por isso, providenció un guía para garantir que ela continuase. Ao fechar a caixa novamente, Susana Eneo se sentiu mais a viúva humilhada que saíra do cartório naquela man, mas uma mulher que carregaba em o início de uma nova vida, um segredo poderoso que ainda precisava aprender a administrar. No dia seguinte, depois de uma noite QAS sem dormir, Susana reuniu coragem para ligar para o número de Carlos, o consultor indicado por Roberto. A voz do homem do outro lado da linha era calma, firme e educada, transmitindo segura desde o primeiro al. Ele parecia já saber que ela era, como se estivesse esperando por aquela liga o. Ao ouvir seu nome, tratou-a com respeito imediato, chamando-a de señora García e lembrando que había trabalhado por anos ao lado de Roberto en sigilo absoluto. Susana, que esperaba encontrar burocracia fría, deparouse com alguén que a colocaba no centro da conversa, como protagonista da era na. Carlos explicou, con paciencia QAS didática, que Roberto había estruturado un fideicomiso en seu nome, garantindo imóveis, investimentos de longo prazo e, principalmente, uma casa pronta en Playa del Carmen para la sempre que decidisse se mudar. Cada palabra parecía imposible de acreditar, e Susana teve que segurar o telefone con más duas MEOs para Eneo deixalo escorregar. A ideia de ter un lar novo, pensado exclusivamente para ela, soaba como uma fantasia distante demais para sua realidade de viúva acostumada à simplicidade. Mas Carlos falava com tanta clareza e confiança que a incredulidade comeou a dar espaço a uma esperança tímida. Ao desligar a liga Susana ficou imóvel por alguns minutos, como celular repousando no colo e o cora o acelerado. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que tinha diante de si uma escola verdadeira. Eneo apenas un destino imposto. Algumas semanas depois, jamais fortalecida pela ideia de un recome Susana embarcou en un ómnibus rumo a Playa del Carmen, levando apenas uma mala de roupas e a caixa de couro com os documentos que Roberto había deixado. A viagem foi longa, QAS é un ritual de transio, en que cada quilômetro percorrido a afastaba do peso cincento da cidade do México, e a aproximaba de un horizonte que ela ainda Eneo conseguía imaginar por completo. Ao chegar, o calor húmido da costa a envolveu de inmediato, trazendo consigo o cheiro salgado do mar e o son constante das ondas, que parecían pulsar en sintonía con o cora o dela. A casa estaba localizada en uma rúa tranquila, ladeada por bugambilias floridas e vecinos sorridentes que a cumprimentarán sem sequer conec. La QANDO abriu o porto. Sentiu como se estivesse atravessando Eneo apenas un espaço físico, mas uma nova fase da própria vida. As paredes claras refletían a luz suave do entardecer, e as janelas amplas deixavam entrar a brisa fresca, carregada de maresia. Cada detalhe da casa carregaba a marca de Roberto, a poltrona posicionada estratégicamente para ver o mar, as estantes planejadas para receber os álbuns de familia, até un pequeno jardim no quintal, já cultivado con flores que ela adoraba. Susana percorreu os modos en silencio, tocando as superficies como quen confirma a realidade com as propias MEOs. Pela primeira vez en meses, Eneo sentiu o peso do luto, mas cima sensa o de ser acolhida, como se o propio Roberto a recebese naquela nova morada. A casa Eneo era apenas un presente, era uma prova de que ela había sido vista, lembrada e cuidada até o último detalhe. Nos primeiros días en Playa del Carmen, Susana estranou o silencio diferente daquele ao qual ele estaba acostumada. Eneo era máis o silencio sufocante do luto, mas un silencio vivo,
entrecortado pelo son das ondas ao fundo, pelo canto das cigarras, e pelo riso das crianas que pasaban pela rúa a camino da praia. Rotina comeou devagar, acordaba cedo, abría todas as janelas da casa para deixar a brisa entrar, e tomaba café na varanda, observando a luz dourada do sol refletir no mar. Aos poucos, foi preenchendo os espaos con seus objetos pessoais, fotos antigas, lembranas de costura e pequenos detalles que daban ao lar unha identidade propia. Descobriu o mercado local, onde vendedores a chamaban pelo nome após poucos días, e fez amizade con Mariana, a vicina de sorriso generoso que le trouxe un bolo de boas-vindas sen pedir nada en troca. Susana, que sempre viveu coma sensa o de estar margem, comeou a sentirse pertencente a un lugar. A cada caminada pela praia, os pés afundando na areia húmida, ela percebía que N.O. era máis a muller humilada no cartorio, mas alguén en proceso de reconstruo. Roberto habíale deixado N.O. apenas unha casa, mas a oportunidade de descobrir unha Susana diferente, máis forte, máis libre e, sobre todo, dona do propio destino. NQANTO Susana encontraba serenidade en súa nova rotina. Javier enfrentaba o inicio de un colapso silencioso. O pentouse, que no primeiro momento parecía un trofeo relucente, comeou a mostrar súas rachaduras literalmente. As obras de reforma, iniciadas con entusiasmo, logo revelarán infiltraes antigas, problemas eléctricos e custos que dobraban a cada semana. O dineiro que ele acreditaba ser suficiente evaporaba diante de oramentos abusivos e de empreiteiros que N.O. cumprían prazos. Nos primeiros días, Javier aínda postaba fotos da vista panormica, tentando sustentar a imagen de suceso, mas aos poucos até iso perdeu sentido. A vaidade que antes o impulsionaba deu lugar a noites insones, encarando o teto en branco. NQANTO calculaba números que nunca fechaban. A prezo crecia, parcelas de financiamentos, facturas de cartés, cobranas inesperadas. Patricia, súa esposa, já percebía a tenso, mas Javier evitaba admitir a gravidade, mantendo un teatro de normalidade que o corroía por dentro. No a fundo, comeaba a sentir o gosto amargo da ironia. NQANTO acreditaba ter herdado o melor. Estaba preso a unha armadila dourada, e, sen perceber, cada día de ruína silenciosa o aproximaba inevitabelmente da única persoa que podería ajudalo justamente aquela a quen había desprezado sen piedade. O primeiro movimento de Javier para buscar ajuda, N.O. foi unha liga ao direta, moito menos unha visita sincera. Foi un gesto calculado de que Mainda se escondia atrás do propio orgullo. Mando unha asistente joven, ben vestida, con pastas organizadas e unha fala ensaiada, bater porta de Susana en Playa del Carmen. Amó atrasia un discurso polido, falando en colabora o familiar e oportunidade de unir foras, mas bastou algúns minutos para que Susana percebese a verdade disfarada. Era un pedido de socorro, embrulado en formalidades para poupar Javier do constrangimento de se expor. A viúva ouveu tudo e silenciou, coma semeos repousadas sobre o colo e o olar firme, sem interromper. Por dentro, cada palabra da moa reavivaba a lembrana amarga do día en que había sido expulsa con frieza, como se fose un peso inútil. Mas agora N.O. era máis a mesma muller. Había encontrado dignidade no galpo, fora no mar de playa e propósito nos papéis deixados por Roberto. QANDO a asistente terminou o discurso. Susana se levantou devagar, caminou até a porta e, se me levar a voz, dice apenas que QALQER asunto como filo debería ser tratado directamente con ele, frente a frente. O recado era simples, mas carregaba unha firmeza que a propia asistente N.O. soube como contestar. Naquele instante, Susana estabeleceu o tome. N.O. sería máis unha pea descartável no jogo de Javier. E QALQER aproxima o teria de pasar pela verdade noa e crua de un encontro directo. Días depois,
Javier N o teve mais como evitar o confronto, pela primeira vez desde o testamento, viajo até Playa del Carmen para ver a M.E. O homem que desceu do carro N o era mais o mesmo que sorria com arrogancia no cartório, estaba visivelmente abatido. As oleiras profundas denunciaban noites mal dormidas, e a camisa, embora cara, parecía mal ajustada en un corpo que perdera peso como estrese. Camino até o porto con pasos lentos, hesitantes, como alguém que N o sabe se será recibido ou rejeitado. Susana o esperaba na varanda, sentada na poltrona que Roberto había planejado para contemplar o mar, mas agora usada como trono silencioso de uma dignidade recuperada. O silencio entre M.E. Filo foi cortante, pesado, cheio de tudo o que N o había sido dito. Javier tentou sorrir, mas o gesto saiu torto, forado, incapaz de mascarar a vergona. Susana, por sua vez, N o demonstrou raiva nem acolhimento imediato. Apenas observava, serena, como que valia un estrano prestes a bater sua porta. QANDOL finalmente abriu a boca para explicar sua situação, a voz saiu embargada, mas ela o interrompo calmamente, colocando sobre a mesa a carta de Roberto e os documentos da Eraná. N.O. precisou dizer muito, o simples gesto de exhibir aquele legado, cuidadosamente planejado pelo pai, bastaba para inverter os papéis. Pela primeira vez na vida adulta, Javier percebo que N.O. era ele quen ditaba as regras, era ela. Susana N.O. perdeu tempo com discursos longos nem com lembranças do passado. Depois de ouvir as primeiras frases atrapalhadas de Javier, ergo a M.O. em un gesto calmo, pedindo silencio, e expese suas condies de forma clara e inegociável. Dice que N.O. abriria M.O.D. Transparencia total, cada dívida, cada contrato, cada gasto debería ser mostrado sem esconder nada. Enseguida, estabeleceu que QALQER tentativa de recupera o financeira teria de ser acompanhada por profissionais advogados, consultores e auditores para que N.O. houvese brechas para novos erros. E, por fim, coloco a condi o máis difícil, repara o afetiva. Javier teria de olhar para ela N.O. apenas como fonte de recursos, mas como M.E., como ser humano, e asumir a responsabilidade pela crueldade que había praticado. Suas palabras N.O. foran ditas en tom de ameaça, mas con firmeza suficiente para deixar Javier desconfortável, como se fosse un menino de novo sendo repreendido. Ele tentou argumentar, mas logo percebo que N.O. había espao para negociar. Susana N.O. era máis a muller frágil que ele acreditaba manipular. Ela era agora a guardi de un legado que podía salvar ou arruinar a vida dele. O silencio que pairou depois de suas condies foi pesado. QAS é físico, e Javier compreendeu que, se quisese ajuda, teria de ceder como nunca antes. QAND o Susana aceitou visitar o pentouse para avaliar de perto a situação do filo. Javier tentou preparar o ambiente como uma limpeza rápida e algumas desculpas ensaiadas, mas nada poderia disparar o cenário real que a aguardava. Ao entrar, ela se deparou com paredes quebradas, fios elétricos soltos, sacos de cimento esquecidos en cantos e un cheiro forte de mofo misturado ao de tinta barata, o que debería ser un símbolo de status parecía máis un canteiro de obras abandonado, caótico e sen propósito. O contraste con súa casa en Playa del Carmen foi inmediato, e NQANTO o silencio era preenchido por brisa e flores. Aquí o ar era pesado, saturado de poeira, e promesas cumpridas. Susana caminou pelos e modos sen dizer nada, observando cada detalhe, cada rachadura exposta, cada oramento mal pregado na parede. Javier, envergonado, seguía atrás dela tentando justificar os atrasos da obra, culpando empreiteiros. En xeneiro se até o mercado inmobiliario, mas Susana N.O. precisaba ouvir desculpas. O apartamento en ruínas já falaba por sí, refletindo con perfeito as escolas do filo, brilo por fora, vacío por dentro. Ao sair para a varanda,
el aolo a vista panórmica que tantos invejaban, e penso como aquela paisajem, bela e distante, simbolizaba exactamente a vida de Javier grandiosa a oso los dos outros, más desmoronando en su esencia. De volta a Playa del Carmen, Javier N. o teve mais como sustentar o teatro, soba vigilancia serena, por inabalabel, da comeu a reunir extratos bancarios, contratos de empréstimo, faturas de carto e oramentos de obras inacabadas. A cada documento revelado, o peso da realidade ficaba mais insuportável, había financiamentos atrasados, cheques devolvidos e dívidas que ele sequer lembraba de ter contraído. Carlos, o consultor de confianza de Roberto, acompanaba tudo como un molar clínico, facendo anotas precisas e organizando os papéis como quen desmonta un labirinto complicado. Susana, embora o dominase os termos financeiros, o desviaba o olar en un momento, estaba alieneo para entender números, mas para garantir que a verdade viese tona. O silencio da sala era quebrado apenas pelo barulo seco das folas sendo viradas, e pelo son das canetas riscadas no papel. Javier, acuado, se encolía a cada explica o que o consultor daba, sentíndose nudiante de erros que tentara esconder até de sí mesmo. Pela primeira vez, N.O. Era ele quem controlaba a narrativa, era ele quem se expuna, frágil, diante da que outrora julgara frágil, nese proceso doloroso, comeaba a perceber que a única saída sería aceitar N.O. apenas a ajuda financeira, mas tamén o confronto consigo mesmo. O inicio da terapia foi, para Javier, QAS uma humilao. Ele se sentaba na poltrona do consultorio con os braos cruzados, o olar perdido no relojio da parede, e uma postura rígida de quen quería estar en QALQER outro lugar. Para ele, aquilo soaba como castigo imposto pela uma condio incmoda para conseguir aceso ao dineiro que tanto precisaba. Nas primeiras CCs, respondia con monosílabos, evitaba contato visual, e mantina uma barreira QAS intransponível entre si e a psicóloga, mas, pouco a pouco, as defesas comeará marrachar. Bastou a profesional perguntar sobre a rela o dele com o pai para que algo nele estremecese. Vieran tona lembranas da infancia, do silencio frío de Roberto diante de suas falas. Da cobrana implícita por ser sempre o melhor, o mais forte, o mais admirado. Javier percebeu que pasara a vida tentando compensar esa falta de afeto a través de conquistas materiais e de uma imagem impecável. A cada ceso, o peso de segredos guardados comeou a se disolver en palabras hesitantes, e o homem que sempre se orgulara da propia fora teve que encarar súa fragilidade. Do lado de fora, Susana N.O. cobraba relatorios nem presionaba por resultados, apenas observaba, confiante de que, máis cedo ou máis tarde, o proceso iría abrir unha brecha para que o filo finalmente se reconciliase N.O. apenas comela, mas comele mesmo. Conforme as se cesaban a BAM, Javier comeou a enxergar fisuras na propia forma de ver o mundo. Aquela busca incesante por status, viagens de luxo, imóveis exuberantes e festas que impresionaban os outros, ja N.O. parecía facer sentido diante da propia exhausto. Pela primeira vez, ele admitiu en voz alta que estaba cansado de sustentar unha imagen que nunca corresponde a súa realidade. En conversas con a psicóloga, percebeu que o vacío que sentía N.O. vina da falta de dineiro, mas da falta de propósito. Foi nese contexto que un colega de terapia le apresentou QAS por acaso, un grupo que traballaba en projetos de habita o popular. A principio, Javier torceu o nariz o vía glamour nen lucro ali, mas, movido pela curiosidade e tal vez pela necesidade de se probar útil, decidiu acompañar unha reunión ao ouvir relatos de familias que vivían en condies precarias e ver propostas reais de moradias accesíveis. Algo se quebrou dentro dele. Era como se, de repente, tivese encontrado unha área en que seu conhecimento en arquitectura e negocios podería realmente transformar vidas,
o apenas alimentar vaidades. Susana acompañaba esa muda na distancia, sem interferir, mas como cora o atento, percebia que, pouco a pouco, o filo deixaba de falar em aparências, e comeaba a falar em impacto, em dignidade, em sentido, e para ela, essa transforma o valia mais do que QALQ ere cifra ou patrimio. A deciso de vender o Pentouse foi talvez o momento mais amargo da vida de Javier. Un gesto que simbolizaba o apenas a perda de un imóvel de luxo, mas arrendio de un ego que había guiado suas escolas por anos. Ele demorou semanas para aceitar a proposta de un comprador, revisando contratos, buscando alternativas e até cogitando adiar a decis o indefinidamente, como se pudese salvar a propia imagen agarrándose quele apartamento en ruínas. Mas cada día de atraso representaba máis juros, máis cobranás, máis preso. QANDO finalmente asinou os papéis da venda. A caneta tremia en sua o como se fosse un peso de chumbo. Ao entregar as chaves, o sentiu alivio inmediato, mas uma mistura de vergona e vacío, como alguén que hube desmoronar o castelo que construiu sobre areia movedia. Susana o acompanou durante todo o proceso, mas o con sarcasmo nem con discursos de o avisei. Sua postura foi silenciosa e firme, como que en presencia o a queda de un filo, mas o nacimento de uma nova verso dele. Para ela, aquele momento o era sobre perda, mas sobre liberta o Pentouse, con toda a sua imponencia estéril, finalmente deixaba de ser un símbolo de vaidade, e pasaba a ser a lembrana de un erro necesario para que Javier aprendese o valor da substancia sobre a aparência. De volta ao galpo, Susana pasou días refletindo diante dos TRS carros cobertos, como se cada un deles fose un espelo, que mostraba o apenas memorias, mas caminos posíveis. O Aston Martin DB5, relucente sob lona, traciamente domingos chuvosos, en que Roberto asistia a filmes antigos, e comentaba sobre a elegancia de cada detalhe daquele modelo. O Mercedes 300 SL, con suas portas e masa de gaivota, lembraba-lhe da ambio serena do marido, de como ele sonaba alto mas sempre como os pés no CHO. Ja a Ferrari vermela parecía pulsar como a intensidade de uma juventude que eles o tiveran tempo de aproveitar. Juntos, diante deses símbolos, Susana tomou a deciso máis difícil, e ao mesmo tempo máis clara de súa vida, vendería o Mercedes e a Ferrari, convertendo aquele patrimio en algo vivo, útil, transformador. Con parte do valor, garantiría súa propia estabilidade financeira, como a outra, criaría unha funda o de educa o financeira voltada para mulheres idosas, un gesto de repara a todas aquelas que, como ela, pasarán décadas invisíveis, dependentes e desvalorizadas. O Aston Martin, no. En tanto, permanecería, o como objeto de ostenta o, más como memoria viva, un melo afectivo que conectaba a Roberto e jornada que había transformado súa vida. Ao tomar esa deciso, Susana percebo que a eran o era apenas sobre riqueza material, mas sobre legado e ela estaba pronta para honralo. Algumas semanas depois, Javier retornou á Playa del Carmen, mas o era o home maltivo, que había herdado o Pentouse con sorriso de vitoria. Chegou máis leve, con pasos menos rígidos e un olar que carregaba algo raro nele, vulnerabilidade. Trouxe consigo un pequeno estojo de veludo azul marino, entregue por dos antigos advogados de Roberto, que aguardara o momento certo para cumprir aquela última instruo. QANDO entrou na sala iluminada pela brisa do mar. Encontrou Susana sentada na mesma poltrona onde tantas veces refletira sobre súa vida. Sen discursos longos, ele abriu o estojo diante dela. Dentro, repousaba un manel simples, de designe elegante, planejado por Roberto, para ser dado esposa apenas QANDO ela estivese pronta para recomear. O gesto o preciso de muitas palabras, carregaba en sí o peso de un perdo silencioso,
de un reconocimiento tardio. Susana recebe o anel con lágrimas no solos, o apenas pela lembrana de Roberto, más pelo simbolismo de ver o filo finalmente se despindo da arrogancia. Javier, com a voz embargada, pediu desculpas sem justificativas, apenas com a honestidade de quem jaene o tina como fugir da verdade. Naquele instante, me filo o apagaramo passado, mas construirám uma ponte frágil e necessária em dire o ao futuro. Numa tarde dourada, QANDO o sol comeaba a se despedir no horizonte. Susana decidiu que era hora de colocar en movimento a última pea do legado de Roberto o Aston Martin. Com calma, abriu o porto do galpo, retirou a lona que cobria o carro e passou a o pela lataria prateada, sentindo a frieza metálica se aquecer sob o toque de seus dedos. Ao girar a chave, o motor rugiu como un corao. Desperto, eu some co o pelo espa o vacio como un chamado vida. Susana ajeitou o banco, respirou fundo e partiu en dire o estrada costeira de Playa del Carmen. O vento vagunaba seus cabelos grisalos, e NQANT o a brisa do mar entraba pelas janelas, trazendo o cheiro salgado que tanto a acalmaba. Cada quilmetro percorrido era unha lembrana deixada para trás, o cartorio frío, as palabras cruéis de Javier, a sensa o de ter sido descartada. Agora, había apenas o presente o controle firme do volante, o horizonte aberto diante de si e a certeza de que nunca era tarde para comear de novo. O carro NO era ostenta o, era memoria, NO era peso, era liberdade. Ao acelerar, Susana sorriu socina, consciente de que había transformado dor en fora, humila o en dignidade, e era na en legado. Aos 68 anos, pela primeira vez, sentíase verdadeiramente dona da propia vida. No día seguinte ao paseo pela costa, Susana acordou antes do amanecer como uma deciso clara, formalizaria a funda o que vina ruminando desde que escolera vender o Mercedes e a Ferrari. Ligou para Carlos e pediu que marcase, para aquela semana, uma reunião com a advogada indicada por Roberto, alguém experiente en terceiro setor. NQANTO o café pasaba. Ela rabiscou nomes possíveis num caderno de capa dura que encontrou na escribanina. Escola de dignidade apareceu primeiro, mas le soou académico demais. Chave do Amana fez sorrir, lembrando do peso da chave do galpo en súa palma naquele primeiro día. Acrescentou funda o chave do Aman educa o financeira para mulheres 60 más. A simplicidade do enunciado a acalmou, dicía exactamente o que pretendia facer. Na reunión, a advogada trouxe un paso a paso, estatuto, conselho fiscal, presta o de contas, política de integridade, transparencia ativa no site. Susana ouveu com ateno, facendo perguntas miúdas, anotando termos desconhecidos com a humildade de quem está aprendendo uma nova língua. Decidirán comear pequeno, como oficinas mensais, gratuitas na própria sala de casa, antes de alugar un mes pao comunitario. Mariana, a vicina, ofereceu-se para convocar amigas e preparar café con PO12. Carlos sugeriu un piloto en TRS módulos, oramento doméstico, direitos do consumidor e preve no a golpes. Javier, QANDOSOV, perguntou timidamente se poderia ajudar con planilas e contatos de fornecedores. Susana respirou fundo e respondeu que sim, desde que ele seguise os mesmos padres de transparencia exigidos de QALQER parceiro. Ele aceitou sem discutir, e iso, por si só, já era un mábano. En 2 semanas, o estatuto estaba redigido e o site simples no ar, con miso, valores se gobernan e explicados con clareza. Para divulgar, combinarán cartaces na feira, un post no grupo do bairro e convites boca a boca feitos pelas propias alunas. No rodapé do site, Susana insistiu en colocar unha frase de Roberto, planejare un mato de amor. Tarde, revisou o cronograma das primeiras turmas, separou cadernos e organizou as cadeiras da sala en círculo.
QAND o recebo o email confirmando o registro formal da entidade. Sentiu o mesmo frío bom na barriga que tivera ao girar a chave do Aston Martin. NO era euforia. Era direo. Naquela noite, adormeceu cedo, ouvindo o mar e imaginando perguntas tímidas virando conversa confiante. Na KBA, via MOs enrugadas anotando metas, risos quebrando constrangimentos, e o brilo discreto de quen descobre que pode decidir o propio dineiro. Pela primeira vez en moito tempo. O día seguinte tina un propósito que cabía inteiro no seu peito. O primeiro encontro aconteceu nunha man clara, coma sala arrumada en círculo e o cheiro de café recén pasado atravesando a casa. Mariana chegou cedo como un bolo de milo, equilibrando a forma quente como un pano de prato de florcinas. As primeiras alunas entrarán devagar, ajeitando bolsas no colo, como aquela mistura de curiosidade e vergona de que macha que chegou tarde para aprender. Dona Elvira, 81, usaba un broche en forma de estrela e caminaba con pasos miudos que o combinaban coma firmeza do olar. Nelly, 62, trouxe unha caneta roxa e un caderno novo, dicendo que se é para comear, que seja bonito. Jacira, 74, apareceu como unha sacola de contas amasadas e pediu desculpas pelo desastre organizado que carregaba. Susana as recebeu pelo nome, uma a uma, oferecendo agua, café e un sorriso que baixaba a guarda de QALQ e era ansiedade. No centro do círculo, colocou TRS potes de vidro rotulados Métase como esencial. Explicou a proposta do día como quen conversa na varanda, dineiro e hábito, o milagre, come a no pequeno, melora no constante. Javier ficou no fundo, montando un projetor simples e organizando as folas de exercicios sen chamar a tenó. Carlos participou por videochamada, apenas para dar boas-vindas e garantir que tudo sería fácil, práctico e sen jargues. O primeiro exercicio foi anotar, sen julgamento, os gastos da última semana, incluindo miudezas que nem contam. QAND os somarán os cafés, os apps, os sooje, as expresses mudarán como se un veu tivese sido puxado. Susana o apontou dedos, contou da propia vida, do día do cartorio, do peso de unha chave e do susto de encontrar un plano inteiro feito para ela. Falou con pudor e clareza, sen drama, para que a historia servise de ponte e o de palco. Enseguida, abrirán o módulo de golpes comuns, ligaes do falso neto, boletos clonados, links de PRMios que nunca existirán. Jacira confesou que QASE caiu nunha cobrana de enerxía atrasada, e o grupo virou con selo en poucos minutos. Anotarán pasos simples, ligar de volta para a empresa oficial, conferir o nome completo, nunca ditar códigos recibidos por SMS. O clima foi ficando leve, con risos tímidos aparecendo entre anotaes serias e promesas de revisar contas como alguén de confianza. No final, cada unha colocou unha meta nun papelcino e guardou no pote sosego, como quen planta unha semente de descanso futuro. Susana encerrou, como unha frase que o era de manual, era dela, a gente o perde valor porque demorou para aprender. O aplauso que veio o foi barulento, foi quente, o comemeo, de olo molado como olo erguido. Mariana trouxe máis café, Javier recoleu cadeiras, e a casa pareceu crecer para caber tanta dignidade. QAND a última aluna saiu. Susana encostou unha porta e respirou fundo, sentindo que afunda o existia de verdade, mesmo sen placa na fachada. Na KBA, ouviu a voz de Roberto. Baixae. Feliz, planejar continua sendo un mato de amor, mas ensinar o amor ganando corpo. Na semana seguinte, o círculo se repetiu con pequenas diferencias que denunciaban crecimento. Chegarán 5 alunas novas trazidas pelo boca a boca. Dona Elvira trouxe a neta para aprender junto. E Jacira apareceu coma tal sacola de contas, organizada por clipes coloridos. Susana abriu o encontro común como foi a semana que virou roda de relatos,
Neji contou que troco o plano de celular por mais barato. Eguardo o adiferen a no pote metas, ENQANT o Elvira conseguiu negociar desconto na farmacia ao pedir o preo vistas en vergona. Mariana exhibiu caderno con colunas feitas a regua esencial, variável, eventual, e o grupo aplaudiu a capricho. Javier, discreto, trouxe uma planila impresa con categorías simplificadas e códigos de cores que QALQER pessoa entendia de primeira. Coloco una mesa e recuou 2 pasos, como que me oferece sem tomar a cena. Carlos sugeriu, por chamada, exercicio novo, mapa de boletos, colando no calendario da geladeira as datas de vencimento como etiquetas vermelhas, amarelas e verdes. QAND o viramo MS inteiro num só olar. Varias soltará QAS infantil, como quem finalmente enxerga a borda do quebra-cabe. Susana ento contou de golpe recente na cidade, envolvendo cobra nas falsas de água. Ensinou o roteiro de verifica o MTRS pasos e fez todo mundo praticar en voz alta. Houve risos QAND o dona Elvira atendo o falso cobrador interpretado por Mariana e mandou ligar para o número do verso da conta, querido. Ao final do bloco, abrirá pao para pequenas vitórias. Jacira trouxe envelope com 50 pesos que sobrou do mercado e o batizou de sossego da semana. Uma cenoura nova. Romilda confesou que olía números desde o ensino fundamental e pediu ajuda para somarse en calculadora. Susana sentou ao lado, dedo por dedo, mostrando como arredondar para facilitar. Ninguém riu, o grupo se inclinou. Junto, respeitoso, e a soma bateu. No intervalo, café e bolo de laranja. Na varanda, ventilador girando. Mar ao fundo lembrando que o mundo é grande e o medo o precisa ser. Javier recebe uma mensagem do projeto de Habita o Popular confirmando sua entrada como voluntario en mutiro de regulariza o de escrituras. Ele mostrou o celular MS en palabras, e ela respondeu como aceno curto, orgulloso e contido. De volta roda, Susana apresentou o fundo semente, uma caixina transparente. Para microajudas pontuais passagem de nibus para consulta, segunda vía de documento, xerox de procesos con regras claras e presta o de contas fixada no mural. Mariana colou o primeiro recibo con fita azul e escreveu de caneta, gasto útil e gasto que libera. Antes de irem embora, combinarán uma meta coletiva, cada uma ligaria para uma amiga que tem medo de números, e a convidaria para a próxima aula. O grupo tirou uma foto sem poses, os mostrando cadernos rabiscados, ninguém escondendo a idade. Susana olou a imagen depois, sozinha, e percebeu que ali había algo que dinheiro nenhum compra, pertencimento. Pensou en Roberto e no galco, na carta con cheiro de couro e no ronco do Aston, e entendeu que o legado estaba vivo, en coisas pequenas que viraban hábito. Noite, organizou os papéis do fundo semente e enviou, por mensagem, o balano do día entradas, saídas, saldo para o grupo. As respostas vieran con figurinas. Coraes, obrigada, profesora, dormi meloroje. No QARTO, com a janela aberta para o som do mar. Susana sentiu a vela ansiedade disolverse como sal na água morna. O aman seguia incerto, mas agora tina método, compañía e nome. Ela sorriu para o teto e susurrou, sem saber para que exatamente, estamos no camino. QANDO chegou a hora de vender o Mercedes 300 SL. Susana o confiou no primeiro colecionador que apareceu com promessas fáceis e sorriso rápido demais. Carlos organizou uma avalia ao independente com 2 peritos distintos, cruzando laudos para evitar surpresas, e trouxe uma pasta com comparativos de vendas recentes em leiloeiras respeitadas. No galpo, os avaliadores conferirán número de chasis, plaqueta de fábrica, histórico de manuteno e matching numbers, ENQANT o fotografaban cada ángulo como se guardase en memoria en píxeles.
Un comprador oportunista tento de SQALIFICAR de tales, apuntando microfisuras inexistentes e sugerindo un desconto agresivo, apostando na idade de Susana como brecha de negocia o. Ela o viu em silencio, cruzou os solos con Carlos e tirou da pasta a carta de auténtica o emitida anos antes por un centro clásico da propia marca, o homem sorrio amarelo, o blefe perdera o ar. Optarán por vender como intermedia o de una casa de leiles regional, contrato claro, vistoria poslance e pagamento en conta de custodia antes de libera o do vehículo, no diado martelo. Susana N. o asistiu ao vivo, preferiu caminar até a praia, deixando o barulo do mar cobrirá. Ansiedade, o valor final superou a estimativa conservadora dos peritos, N. o por sorte, mas por documenta o impecável e proceso transparente. Metade do montante seguiu para a reserva pessoal dela, estruturada para renda mensal estável. A outra metade abasteceu a conta da funda o, como extrato publicado no mural da sala, en mosaic simples que Mariana actualizaba con cuidado. Javier preparou un relatorio didático entrada, destina o, metas de curto e medio prazo, e revisou con Susana Lina a. Lina, se matalos, as alunas viramos números en círculo, perguntarán, opinarán, entenderán, nada de confia en mim, tudo de hola aquí, noite, de volta ao galpo. Susana pasou a o pela lona que agora cobria apenas o Aston, e a Ferrari ainda aguardando deciso, o sentiu vacío pela ausencia do Mercedes. Sentiu leveza por ter transformado metal em oportunidade. No bolso, guardou un pequeno chaveiro que Roberto deixara pendurado no retrovisor lembrana suficiente para o cora o, sem precisar do carro inteiro. Ao fechar o cadeado, a vela sensa o de ser coadjuvante Jaene o tina onde morar. Ela era a protagonista de un roteiro que misturaba prudencia e coragem, estatuto e afeto, asinatura e abrao. No camino de volta, ligou para Mariana apenas para dizer deu certo, e as duas rirán como adolescentes que acaban de aprontar algo bom. No día seguinte, a cartolina do mural ganou un novo título escrito M.O. do sono ao plano, sobele, TRS colunas simples, o que entrou, para onde foi, o que aínda falta para chegar. O mar parecía máis azul, ou talvez fose apenas a paz que dá QAND o tudo tem nome e ordem. Susana dormiu cedo, sabendo que, dali en diante, cada deciso sería tomada como mesmo ritual, informa o consenso, registro. O legado virara método e método. Ali, significaba liberdade con Rais. Uma semana depois da venda do Mercedes, aparece o primeiro tropeo jurídico que testaría a solidez do que Susana vina construindo. Chegou por carta. Registrada, un ex socio distante de Roberto insinuaba ter direitos morais sobre parte dos vehículos e pedia acordo amigável con valores vagos e prazos curtos. A linguagem era cheia de termos intimidadores, mas vacía de probas. Mesmo assim, o cora o de Susana acelerou como no diado cartorio. Carlos leu tudo con calma, apontou incoherencias e pediu que a advogada respondese de forma técnica, exigindo documentos que sustentasen QALQER alega o. No día seguinte, en vez de probas, surgiu un intermediario tentando arrancar un pagamento para evitar desgaste. Susana percebeu o golpe travestido de concilia o se me levar a voz. Dice que son negociaria mediante laudos, escrituras e registros que pudesem ser auditados. A advogada emitiu uma notifica o extrajudicial firme, anexando o dosi de autenticidade que Roberto deixara e o histórico de propriedades sem lacunas. O tal ex socio sumiu o rápido QANTO aparecera, e o medo de Susana se transformou em aprendizado prático. Na aula daquela semana, ela abriu a roda como tema preso emocional en finanás, QAND o pedido ben con relojio correndo e sen papel comprobando,
EQAS sempre cilada. Dona Elvira contou de un parente que empresta nome. Nelli reconeceu o padro en mensagens antigas que agora parecían obvias. Javier. Ao fundo. Adiciono un checklist simples no mural, origen do pedido, evidencias, asesoramento, prazo, deciso registrada. Mariana completou como uma frase de parede, quen tem brazo no. Precisa correr. A cada relato, Susana sentía o corpo desarmar, como se aquela carta hostil tivese sido reciclada en conteúdo para fortalecer o grupo. No fin, ela camino até a praia e, olando o mar, agradeceu en silencio por ter método, rede e documentos, TRS coisas que me donen un derruba. De volta para casa, enviou turma un resumo da situa e os pasos tomados, porque transparencia tamén me antídoto. Javier respondeu como un orgullo de boc, curto, sen floreios, que le aqueceu, máis do que o PR do sol. Aquela noite dormiu cedo, sem ensaiar diálogos na KBA, certa de que o legado de Roberto N. o dependía de sorte, mas de estrutura, e que ela, a esa altura, ja era máis estrutura do que dúbida. Na man seguinte, abriu a caixa de couro, conferiu o calendario das próximas 16 e respirou fundo. Había máis un asunto esperal, a Ferrari vermela, cora o batendo so balona, pedindo destino. Desa vez, ela quería que o metal virase memoria pública, no apenas dineiro, e comeou a procurar quen soubese honrar tanto a historia cua NTO o planejamento. A busca pelo comprador da Ferrari 275 GTB4 foi conducida como que mescole tutor para unha era na viva. Carlos mapeou TRS posibilidades, un coleccionador privado, unha instituio cultural como acervo automotivo, e unha universidade que mantina laboratorio histórico de engenharia. Susana pediu que avaliase o sopreo, más contrapartidas de impacto, exposio aberta ao público, programa educativo e relatorios anuais. O coleccionador oferece un máis dineiro, porém con cláusula de confidencialidade que a incomodou como QART o escuro. A universidade prometeu projetos, mas dependía de editais incertos e prazos que se alongaban. A instituio cultural, por súa vez, apresentou plano claro, sala dedicada a carros dos anos 60, visitas guiadas gratuitas aos domingos, e parceria para oficinas de educa ou financeira sobre valor, cuidado e tempo. Susana viu sentido, metáfora perfeita entre máquinas que durame escolas que sustentam, negociará a venda común adendo pouco común, un painel contando a historia de Roberto, e a criao da funda o sem romantiza o apenas fatos e datas. O martelo bateu após pericia minuciosa e pagamento en custodia, repetindo o protocolo que já dera certo. Parte do valor alimento ou a reserva de longo prazo da funda o garantindo oficinas pelos próximos anos, sem depender de doaes instáveis. Outra parte foi destinada a un fundo emergencias da comunidade, com regras publicadas e comité rotativo formado por alunas. No día da entrega, Susana pasou a pela lataria vermela, agradece o vaixino e sorriu ao imaginar crianas encostando o rosto no vidro do museu. No site, Mariana publicou a presta o de contas con infográficos simples e letras grandes. Romilda, que antes tina medo de números, fez a leitura en voz alta para a neta e mandou o audio chorando de alegria. Javier escreveu o texto do painel do museu con rigor e conteno, sem adjetivos excesivos. QANDO a Ferrari saiu do galpo, o espa o parece un maior por dentro, como cora o que se abre depois de un aperto. Restou o Aston, guardio silencioso, e unha certeza, riqueza de verdade precisa circular onde produz sentido. Susana fechou o cadeado e caminou leve, já pensando no próximo encontro da funda o como mostrar, como ese caso, que preo e valor raramente moram no mesmo lugar. O traballo de Javier no projeto de Habita o Popular como un tiro de regulariza o de escrituras,
nun bairro con ruas de terra e cheiro de almo o cedo, el echego con botas novas e expectativas antigas, mas logo percebo que ali os heróis ese o planilas que batem con certido e gente que sabe ouvir. Paso a man preenchendo cadastros, tirando dúbidas sobre ipto atrasado, testando un roteiro simples que adaptou das aulas de Susana, documento, conferencia, protocolo, registro, numa fila, dona Cida, 63, contou que guardaba o contrato de gaveta dentro de un saco de arroz, para o molar. Javier sorriu con respeito e trouxe un envelope plástico con data e asinatura. Emo outra mesa. Un joven casal discutia nervoso, porque o número da casa o batia como dolote. En vez de culpar, ele puxou o mapa. Buscou o fiscal e resolveu con carimbo e deceno. Ao mediodía, sento un home e o fio. Comeu un sanduíche simples e ouviu historias con nomes e rostos, o casos. Na volta, propese un encontro comunitario sobre oramento de obras en desperdicio, e a equipe topo una hora, ligou, para Susana pedindo que a funda o participase como un módulo de preve no a golpes en reformas relámpago. Ela aceitou e sugeriu levar tamén o mapa de boletos na geladeira, que vira tantas ansiedades se acalmarem. QAND o desligou. Javier notou que o tentara impresionar ninguén o día inteiro. Tina apenas servido. Noite. Registrou o que aprendera nun caderno de capa preta. O existe solo o bonita que ignora papel feio. Na semana seguinte, a praia central virou sala de aula a seu. Aberto, con cadeiras emprestadas da igreja e QADR o branco apoiado en cabaletes. Mariana pendurou unha faixa con letras tortas e afeto reto, casa segura come no papel. As persoas vieran con perguntas, o con aplausos, e foram embora con pasos menos pesados. Javier dormiu como a moito o dormia, cansado do corpo, leve da cabea, e Susana, recebendo as fotos pelo celular, reconoce no filo un trao que sempre existira, mas que a vaidade abafara, competencia para cuidar do concreto que sustenta vidas. No MS seguinte, a funda o inauguro ou as jornadas de sosego, encontros temáticos e mespaos da comunidade con TRS frentes, finan as dolar, direitos da moradia e enerxía emocional. A primeira edio acontece no patio da escola, con ventiladores barulentos e crianas correndo entre as cadeiras antes de a roda comear. Susana abriu falando do medo de abrir extrato, e de como o medo encole QAND o agente P nome en cada lina. Javier entrou na secuncia como un QADR o simples. Oramento de obra que cabe no bolso, incluindo o item esquecido por todos pausa para imprevistos. Carlos explicou. Sem jargo, o que é un contrato decente, e por que asinar sem ler e dar as chaves da casa ao acaso. Depois foi a vez da enerxía emocional. Mariana conduciu uma respira o de TRS tempos para usar antes de decisões difíceis. E até Dona Elvira respirou fundo como menina. No final, anunciarán microbolsas do Fundo Semente para TRS necesidades urgentes botadas ali mesmo o pasajem. Para pericia, taxa de segunda vía de certido e compra de material para concerto de telado. Romilda leu o comprobante de cada pagamento no microfone, orgullosa de sílabas que antes escorregaban. As palmas vieran baixas, como emigreja, e durarán máis do que discursos. No corredor, unha senora abraou Susana e dise, eu o sabia que daba tempo de aprender con esa idade. Susana sorriu e respondeu, eu tamén até comear. Ao entardecer, guardarán cadeiras, tirarán o lixo, deixarán o patio máis limpo do que encontrarán. Javier anotou seu caderno. Impacto e QAND o ninguén precisa agradecer para funcionar. No camino para casa, o seu ficou cor de cobre, e a cidade parece un menos aflita. Era só un comeo, mas jatina corpo. Nome e método. E método. Ali. Seguía significando liberdade con Bryce. Certa madrugada, antes do sol, Susana acordou con vontade de dirigirse en destino,
echamo Mariana para acompanar no banco do pasajeiro, abriramo galpo, retirará lona do Astone, deixaramo motor aquecer com paciência, como quema corda un velo amigo, a estrada costeira estaba vacía, o mar ainda escuro e o vento máis frío do que de costume. Mariana falou do medo de envelhecer dependente. Susana respondeu que dependencia tamén me esquecer de pedir ajuda QANDO precisa. Pasarán por un mirante e estacionarán para ver o horizonte ganar cor. Cada faixa de luz parecendo frase que Roberto escrevera en silencio. Ali, Susana confesou que pensara en vender o Aston no auge da culpa, mas entenderá que memoria N o el luxo QANDO vira ponte. Decidirán batizar a sala da funda o de Sala Roberto García planejare un mato de amor, con placas simples e data de inaugura o. Mariana prometeu arrumar bugambilias para o jardín e trazer unha máquina de café usada para o corredor. De volta ao volante, Susana falou de limites, ajudaria Javier, mas N o voltaria a caber nas expectativas dele. Mariana asentiu como los brilando, e o carro seguiu en marcha constante, sen presa de probar nada a ninguén. QANDO chegarán, o vai roja acordaba, e dona Elvira barria a calada con vasoura de galos, rindo de té, las visto paseando de madrugada como moas. Susana entregou a ela a primeira chave reserva da funda o, como gesto de quen distribui confia na parede, colarán o cronograma do MS e unha cartolina nova, o que precisa de nome para perder o medo. As respostas comearán a surgir en caneta azul, contas, laudos, saudade, futuro. Ela leu devagar e pensou que, se o cora o tamén tivese cartorio, daría entrada naquele instante. O sol já batia no piso, e o día parecía largo. Susana guardou o Aston, trancou o galco e ficou algúns segundos coma M o sobre o cadeado, agradecendo por tudo que abrira e por tudo que aprendera a fechar. Era a paz miúda de quen sabe dicer sim e N o coma mesma dignidade. No trimestre seguinte, viera as primeiras auditorias e os primeiros convites públicos, dois testes diferentes para o mesmo carácter. A auditoria, feita por un contador indicado pela prefeitura, percorre notas, recibos, relatorios e fluxo do fundo semente. Encontrou pequenas falas de forma data faltando, carimbo torto en unha fala de substancia. Susana reuniu o grupo, explicou cada ajuste e colocou no mural a lista de melorias, con responsáveis e prazos. Os convites públicos incluían entrevista de radio, palestra en universidade e unha homenaje sinxela no muso que recebera a Ferrari. Ela aceitou a radio, recusou a palestra e foi ao museo, como unha comitiva de alunas, preferindo que falase máis que aprenderán, N o a que liderou. Javier leu un texto curto na homenaje, reconecendo a propia arrogancia do pasado e agradecendo por ter sido reconstruído con firmeza e afeto. N o prometeu perfeito. Promete o proceso. Susana, no microfone, dice apenas que dineiro e ferramenta e familia e escola repetida. Aplausos gentis, nenuma lágrima performática, muitos sorrisos que cabían no rosto. De volta funda o, inaugurará a placa da Sala Roberto García, con café simples, bolo de milo e unha roda de lembranás en melodrama. Mariana pendurou as bugambilias, Carlos trouxe libros para o canto de consulta, e Jacira doou unha calculadora grande con teclas macias. No fin da tarde, Susana caminou sozinha até a praia e deixou o vento enterrar os pés na area. Pensou no día do cartorio, no peso da chave, no primeiro ronco do Aston, no N o dito chantajem, no sin dito ese muleres da roda. Fechou os solos e ouviu o mar como contador antigo, marcando entradas e saídas de tudo que importa. QANDO voltou para casa, acendeu unha luz amarela na sala, aquela que deixa as paredes máis gentis. Sentou, respirou e sorriu. N o como quen chega ao fin, mas como quen finalmente mora no medio certo da propia historia. E, se alguén perguntase,
Diría que a maior riqueza daquele legado foi aprender a planejar o amor sen perder a liberdade. O resto carros, placas, relatorios era circunstancia bem arrumada.